Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio número 1 do anime Toki Duki Bozonto Rusia Gold Dereru Tonari no Alien. É um anime bastante interessante e divertido. Deixem nos comentários o que acharam deste primeiro episódio, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Pois bem, já estava ansioso para que começasse a nova temporada, então aqui está o resumo do primeiro episódio deste anime. Alisa Mikhaila Kuyo é uma garota que chama bastante atenção, e pelo seu sobrenome, podemos ver que seu pai é russo. Então, em uma escola preparatória japonesa, ela se destaca bastante. É muito popular, muito bonita, e obviamente sempre tem garotos se aproximando para se declarar ou convidá-la para sair. E neste dia de aula não é diferente. Um garoto do segundo ano, que é bastante popular e desejado entre as garotas, se aproxima e a convida para sair, dizendo que frequenta as aulas com a irmã mais velha de Alisa e que ouviu muito sobre ela. Mas ela o rejeita, não apenas uma vez, mas também quando ele insiste pedindo seu número de telefone, sendo novamente rejeitado. Além disso, Alisa percebe que ele usa um colar e diz que não é permitido, deixando-o bastante perplexo com esse rejeição na frente de muitas pessoas. Todos comentam que Alisa tem padrões muito altos, que nem mesmo o mais popular da escola é suficiente para ela. Mas vemos que não é bem assim, pois quando ela chega à sala de aula, cumprimenta seu vizinho de mesa, chamado Masashika, que estava dormindo. É Alisa quem o acorda chutando sua mesa. Podemos ver que eles têm uma relação bastante próxima. Pergunta se ele ficou acordado até tarde assistindo anime, por isso agora está dormindo na aula, e ele confirma que sim, que ficou conversando com um amigo sobre o anime e que estava muito cansado. A relação deles é bastante próxima, mas ao mesmo tempo, Alisa é bem tsundere, bastante rígida com ele, sempre o repreendendo, mas ela esconde algo. E há momentos em que ela fala em russo, supostamente chamando de bobo, idiota, entre outras coisas, mas na verdade ela esconde seus sentimentos por Masashika e usa o russo para dizer coisas bonitas, como você é adorável e outras coisas carinhosas, sabendo que ele não entende. Mas acontece que Masashika entende russo falado porque, quando era pequeno, tinha uma amiga russa que morava perto dele, então ele entende bem. Mas claro, ele não revela que entende tudo o que ela diz, porque isso complicaria a situação e deixaria Alisa extremamente envergonhada. Então, ele prefere não contar isso por enquanto. Durante o almoço, Masashika está comendo com seus amigos e falando sobre garotas. Quando as três mais populares da escola chegam, as três são do conselho estudantil. A irmã mais velha de Alisa, chamada Maria, Yukisou e Okomo. Eles falam sobre como essas três são as mais populares e que sempre rejeitam os garotos. Maria, a irmã de Alisa, diz que finge estar em um relacionamento para que os garotos não se aproximem. Um dos amigos de Masashika está interessado em Yukisou, que é seu tipo de garota, e pergunta a Masashika sobre ela, pois são amigos de infância. Yuki percebe que estão sendo observadas e se aproxima de Masashika, sentando-se com ele e seus amigos, começando uma conversa. Alisa não fica muito contente com a proximidade de Yuki e Masashika e pergunta se são amigos. E sim, eles se conhecem desde a infância, inclusive foram para a mesma creche, o que deixa Alisa um pouco desconfortável. Em um momento, Yuki se aproxima de Masashika para perguntar se ele já decidiu se quer se juntar ao conselho estudantil. Yuki diz a Alisa que, embora pareça estranho, Masashika é muito capaz. Eles trabalharam juntos no ensino médio, com Yuki como presidente e Masashika como vice-presidente. Quando Alisa e Masashika ficam sozinhos, ela diz que não esperava que ele tivesse tantas amigas, e ele responde que ela também é sua amiga, o que a deixa feliz, mas ela disfarça. Temos um flashback de Masashika lembrando de sua amiga russa de infância que se parecia muito com Alisa. Chegando cedo à escola, ele arruma a sala de aula sozinho, já que era a tarefa dele e de Alisa naquele dia. Ela chega e o provoca por estar cedo. Ela molhou a meia por causa de um caminhão que passou por uma poça, e ele vai buscar um par de meias extras para ela. Alisa o provoca, dizendo que ele deveria ajudá-la a colocar a meia. E apesar de surpreso, ele o faz, e ela o chama de covarde em russo. Ele responde colocando a meia nela, surpreendendo-a. Depois, ele tenta se desculpar, mas ela sai correndo envergonhada. Ele a persegue pela escola até que ambos se cansam e começam a conversar. Ele se ajoelha e oferece uma bebida que ela gosta, o que a deixa feliz, e ela lhe oferece um gole em russo, o que ele entende como um beijo indireto. Ele disfarça, e ela acha que ele não entende russo. Salão de materiais porque havia prometido ajudar a Yuki a ordenar tudo. Quando chega, começa a brincar com ela, mostrando que tem bastante proximidade e confiança. O que ele não sabe é que a Lia também está lá, e vê essa relação entre os dois. Digamos que Masashika, por ter agido como um bobo, fica um pouco envergonhado. Ele começa a ajudar a arrumar tudo, que está um pouco desordenado, mas tem momentos para brincar e conversar bastante com Yuki, que claramente mostra seu interesse em poder falar com ele e continua dizendo que ele poderia pertencer ao conselho estudantil, como faziam no ensino médio. Obviamente, a Lia está bastante ciumenta e diz em russo que gostaria de ter a mesma atenção que Masashika dá a Yuki e que gostaria que ele ficasse junto dela. Claro que tudo isso é dito em russo, e a Lia se alegra por poder dizer essas coisas diretamente sem que ele entenda. Obviamente, ele entende tudo e se pergunta como ela pode dizer essas coisas, achando que ele não entende nada. Depois de terminar,
Masashika encontra-se pela primeira vez com o presidente do conselho estudantil, que ele pensava ser a irmã mais velha de Alia, mas não é. Trata-se de um rapaz chamado Kenaki, que está muito contente por Masashika ter ajudado. Além disso, ele já ouviu coisas boas sobre Masashika e, como agradecimento por ter ajudado a arrumar tudo, o convida para jantar. Masashika não estava muito interessado em vice-presidente, mas Masashika diz que ela com certeza ganhará a presidência no próximo ano, quando Kenaki não estiver mais, porque é muito popular e certamente votarão nela. Tentando ajudar Yuki, Kenaki, o presidente, diz que a eleição não está garantida, já que há outros candidatos importantes, como Alia. Sim, Alia também será candidata à presidência. Assim, elas duas são rivais políticas. Depois disso, terminam de jantar, cada um vai para o seu lado. O presidente vai com Yuki e também pede a Masashika que acompanhe Alia até sua casa, uma otaku e uma garota bastante despreocupada. Começam a brincar um pouco, especialmente porque estão lendo um mangá um pouco estranho onde os irmãos têm certas atitudes românticas, e isso é o que ela gosta. No dia seguinte, quando Masashika acorda, encontra-se com Yuki novamente. Podemos ver que a relação deles é muito próxima. Ela fica para dormir e o incomoda bastante, sendo bem intensa. Nesse dia, tem um encontro e vão ao cinema ver um filme que ela queria assistir novamente, mas claro, Masashika não estava interessado nisso. Continuam por aí, especialmente porque sua irmã queria ir às compras. Continuam brincando e provocando um ao outro como irmãos, e de repente Masashika vê algo prateado de relance e pergunta à sua irmã se ela viu. Ela diz que sim, há algum tempo. Eles percebem que estão sendo seguidos por Alia. Masashika não sabe como sair dessa situação, mas Yuki se aproxima de quem foi candidato no ensino médio, quando Yuki estava por aí sozinha. Alia pede a Masashika que a acompanhe, pois vai comprar roupas. Masashika acha que acompanhar alguém para comprar roupas, especialmente uma garota, é algo bastante íntimo. Mas ele duvida que ela saiba disso, porque não tem amigos, exceto por ele. Então Masashika decide acompanhá-la, também por pena. Conhecemos sua irmã Maria, que parece ser a menina russa que, há muito tempo, brincava com Masashika e que o ensinou a falar russo. Parece que é ela, e não Alia, como se poderia pensar inicialmente. Mas me digam, o que vocês acharam deste episódio? O que vocês pensam sobre tudo o que aconteceu? Bom, parece que pode haver certos dramas no futuro. Alia volta para casa e se encontra com Maria, a quem chama de Masha. As duas conversam um pouco, e Maria percebe algo estranho em Alia. Ela pergunta se tem a ver com um garoto que a interessa, e Alia, digamos, não está muito contente por ter se encontrado com Masashika e sua amiga de infância, que é sua irmã, embora Alia não saiba disso. Maria está feliz porque finalmente Alia encontrou um garoto especial, embora ache estranho, já que sabia que sua irmã odiava os preguiçosos porque eles não se preocupam com nada. Voltamos um pouco ao passado, em um flashback, onde vemos Alia em suas aulas na Rússia. A professora diz que terão um trabalho no qual, se fizerem bem, ganharão um prêmio. O trabalho consiste em ir a todos os comércios locais e fazer um relatório sobre eles. Todos ficam muito contentes com a oportunidade de ganhar o prêmio, especialmente Alia, que com seu grupo distribui as tarefas sobre os lugares que visitarão. Alia vai à floricultura e à açougue para fazer seu trabalho, mas ao voltar para a classe, percebe que nenhum de seus colegas do grupo fez algo, não levaram a tarefa a sério. Ela se preocupa, diz que precisam fazê-lo rapidamente porque falta uma semana para entregar o relatório, mas seus colegas não estão interessados, especialmente quando veem que ela está levando muito a sério. Eles brigam, e Alia fica triste. Como seus colegas não se esforçaram e não levaram a sério, não ganharam o prêmio, deixando Alia muito triste. Ela percebeu que não podia contar com os outros, que confiar neles foi um erro, e decidiu fazer tudo sozinha. Foi uma decisão brusca e precipitada para uma menina tão pequena, mas compreensível. Depois disso, ela se muda para o Japão e entra no instituto. Ela é o centro das atenções porque fala bem japonês, mas ainda é uma garota meio russa que parece mais russa do que japonesa, tornando-se a mais popular pelo menos em sua sala. É aqui que ela encontra Masashika, com uma primeira impressão bastante ruim, pois ele está dormindo. Ambos se apresentam, e Alia percebe que ele é o garoto que fez o discurso de abertura das aulas na cerimônia de iniciação. Depois de algumas aulas juntos, Alia percebe que Masashika é um preguiçoso, dorme na maioria das aulas e faz o mínimo necessário. Ela pensa que preguiçosos estão em todos os lugares. Chega o dia do festival escolar de outono, onde todos estão se preparando para fazer uma casa assombrada. Alia está muito empenhada, costurando seu traje e machucando os dedos. Quando as aulas terminam, todos vão para casa e não se preocupam mais com o festival, embora falte pouco tempo e haja muito a fazer. Alia continua comprometida, dando o melhor de si e se esforçando ao máximo, mas sozinha. Ela acredita que aprendeu essa lição de confiar apenas em si mesma. Masashika aparece e diz a ela para ir para casa, pois todos se foram e podem continuar no dia seguinte. Alia se irrita, pergunta se há algo de errado em ela cuidar das coisas sozinha, mas Masashika também se preocupou e conseguiu um favor dos ex-presidentes do conselho estudantil, que obtiveram permissão para trabalharem durante a noite no instituto, permitindo que avançassem mais e usassem esse tempo para convencer os outros a se empenharem. Alia fica histérica e diz que sempre faz tudo sozinha, mas depois de sua explosão, Masashika lhe diz que há coisas que ela pode fazer sozinha,
mas organizar uma casa assombrada é um trabalho em equipe, por isso é organizado o festival. Alia entende e se vai, ainda irritada, mas compreendendo que Masashika está certo. Os colegas se motivam a trabalhar à noite no instituto, preparando tudo muito bem. A casa assombrada foi um sucesso e ganharam o prêmio de melhor atração. Todos celebram, vem a tradicional dança ao redor da fogueira, que Masashika acha antiquada e menciona isso a Alia. Ela se senta ao seu lado, e ele pergunta por que ela não foi dançar, se é porque não sabe. Ela diz que fazia balé e que dançar algo simples seria fácil, mas que muitos a convidaram e ela recusou. Ele diz que a chamam de princesa do gelo por ser muito fria, um apelido que Alia não gosta, especialmente a parte de princesa, pois a faz parecer caprichosa. Masashika pede desculpas e diz que nunca mais a chamará assim. Alia agradece porque ele estava certo sobre o trabalho em equipe e que isso permitiu que ela experimentasse o festival escolar em toda sua glória. Ela se desculpa com Masashika e diz que deve retribuí-lo de alguma forma. Ele pensa e diz que quer chamá-la de uma maneira especial, e Alia diz que sua família a chama de Alia, não Alisa, seu nome real. Ela não entende porque isso emociona tanto Masashika, mas ele explica que, como ela é a ídolo da classe ou do instituto, ser o único a chamá-la de um nome especial fará com que todos tenham inveja e o destacará dos outros. Enquanto conversam, 3 garotos aparecem querendo sair com Alia ou pelo menos dançar com ela, atormentando-a. Masashika ajuda, pega sua mão e a leva para perto da fogueira para a dança tradicional, salvando-a da situação e dizendo que ela afirmou que seria fácil dançar, então deveria provar. Ela aceita o desafio. No dia seguinte, na primeira aula, Alia encontra Masashika dormindo e comenta em russo que com toda a grandiosidade do dia anterior, agora o vê novamente como um preguiçoso. É um contraste curioso. Voltamos ao presente, onde Maria pergunta a Alia sobre o típico amigos que se tornam casal, algo que aconteceu com ela e outro garoto, mas não vemos a foto que ela mostra. Alia insiste que são apenas amigos e que é só isso que vai acontecer. Depois, vemos que como a irmã de Masashika não pôde ir ao conselho e cumprir suas tarefas, ele foi ajudá-la. Lá, ele se encontra com o presidente e Maria. Maria fica feliz em conhecer um dos amigos de Alia, mas parece reconhecer Masashika. Ela pergunta seu nome, não seu sobrenome, e depois diz que estava apenas emocionada de conhecer um amigo de Alia. Masashika está lá para acompanhá-la nas compras. Maria é muito diferente de Alia, mais brincalhona, alegre e extrovertida, querendo comprar pelúcias para decorar a sala do conselho, gastando dinheiro, embora seja apenas a secretária e sua irmã se zangaria. Antes de sair para as compras, Maria fala em russo para ver se Masashika responde ou entende, mas ele finge não saber e pergunta o que ela disse. Depois, eles vão a uma loja de chá, onde Maria prova os chás e Masashika se afasta, pois não entende muito sobre isso, embora pense que sua irmã saberia, já que sua mãe ensinou. Vemos no passado como seus pais se separaram e Masashika decidiu ir com o pai, enquanto sua irmã ficou com a mãe, que parecia estar um pouco doente. Assim, Masashika e a garota voltam depois das suas compras e tudo saiu bem. O presidente pergunta por que compraram um pelúcia, e bem, Masashika perguntou se poderia colocar em algum lugar. Embora não fosse grande coisa que a garota tenha ajudado a fazer compras, a verdade é que o presidente Kenaki estava feliz, porque talvez se mandasse Maria sozinha, ela poderia trazer um monte de pelúcias, como já pôde comprovar. Assim, o presidente pergunta novamente a Masashika se ele quer fazer parte do conselho estudantil. Por outro lado, mais uma vez, o garoto rejeita, dizendo que não é digno basicamente de ser, que não está à altura. Mas o presidente não acredita nisso e não entende porque ele está tão decidido a não se unir, sendo que todos os membros do conselho já aceitaram que ele possa se unir, ou seja, estão esperando por ele. Mas repetimos, Masashika não se sente digno do cargo. Embora aqui o presidente tenha dito que não importava o motivo pelo qual ele se unia ao conselho estudantil, que antes ele era diferente do que é agora, e mostrou uma foto de 2 anos atrás, onde ele era o típico gordinho com más notas e tinha uma cara de desespero terrível. Mas no final, ele acabou se unindo ao conselho estudantil e mudando seu corpo, inclusive por causa da garota de quem gostava. Vamos lá, suas motivações não foram puras e honestas para entrar no conselho, ele queria trabalhar em si mesmo e ser digno, ser a melhor pessoa para estar com a pessoa que gosta. Então, mostrando isso a Masashika para que ele veja que não importa quais sejam seus possíveis argumentos para estar no conselho, o mais importante, como diz Maria, é o que faz uma vez que está lá. Com tudo isso, Masashika disse que iria pensar, mas está cada vez mais perto de fazer parte do conselho estudantil. Aqui ele tem uma lembrança do passado com sua irmã, quando ambos iam participar juntos, principalmente Masashika para ajudá-la. E bem, parece que algo ruim aconteceu, embora no momento não mostrem. Masashika pergunta por Alia porque não estava por aí no conselho, e o presidente disse que estava resolvendo uma disputa entre 2 clubes, o clube de beisebol e o de futebol. Ambos os times estão em uma fase importante das competições e precisam usar o campo de jogo, mas nenhum está disposto a ceder. Então ele mandou Alia para mediar entre os dois e também para ganhar um pouco de experiência nisso. Normalmente quem lida com esse tipo de coisa é Shizaki, a vice-presidente e também namorada do presidente, mas como não está, ela está lidando com o assunto do outro clube. Bem, Alia teve que ir Masashika vai, e sabendo que pode haver problemas, se dirige ao lugar onde todos estão reunidos. Por outro lado, podemos ver que Alia não consegue falar com esses 2 clubes,
que estão muito inflexíveis e nenhum quer ceder. Alia também não consegue pensar em nada que possa ajudá-los e ninguém a escuta. Ela se sente triste porque sabe que é sua culpa. Ela se concentrou tanto em si mesma que não pode influenciar as pessoas. Lembra que foi sua decisão não depender de ninguém, não usar as pessoas, e isso a fez não conseguir falar com eles de forma eficaz. Está muito triste, então pede em russo que alguém a ajude. Aqui entra Masashika, porque chegou ao local, ouviu tudo o que aconteceu, mas decidiu que iria embora e que era um problema de Alia. Mas quando a ouviu pedir ajuda em russo, não teve outra escolha senão entrar. Masashika é conhecido, sabem que ele foi vice-presidente no ensino médio, e dá uma boa opção. Perto do rio há um parque que qualquer um dos dois times pode usar, e ele quer mandar o time de beisebol para lá. Mas em troca, o clube de futebol tem que emprestar algumas pessoas para ajudar no treinamento do time de beisebol. Obviamente, era uma opção que o time de beisebol não iria gostar. Mas havia um plano de fundo, que depois Masashika explica para Alia. As managers do time de futebol dizem que poderiam ajudar o time de beisebol com seus treinamentos se eles forem treinar no parque perto do rio. E eles acabam aceitando, porque vão receber a ajuda de garotas bonitas. Depois de resolver tudo, Alia pergunta como ele fez tudo isso. Masashika sabia que era uma proposta que o time de beisebol não iria gostar, mas sabia algo mais. Uma das managers do time de futebol é namorada do capitão do time de beisebol, e ambos estavam muito quietos, sem dizer nada, porque não queriam incomodar um ao outro. Enquanto Masashika dava essa opção de que alguns poderiam ajudar o time de beisebol treinando em outro lugar, ele olhava muito para a manager principal do time de futebol, porque sabia que ela iria ceder e se oferecer para ajudar o outro clube, porque seu namorado está no outro clube. Então ele resolveu tudo e basicamente matou 3 pássaros com uma pedra. Os jogadores de beisebol vão treinar com garotas bonitas, o casal vai ter tempo para ficar juntos, e o time de futebol vai poder usar o campo de treinamento sozinho. Alia fica impressionada com tudo isso. Quando estão terminando de caminhar, encontram o presidente, que pergunta como tudo foi, e parece que ele tinha tudo planejado. Ele pede desculpas a Masashika porque era uma das maneiras de testá-lo e mostrar que ele pode ser parte do conselho estudantil. Querendo ou não, com tudo isso, Masashika acabou aceitando. Então o presidente o levou à sala do conselho estudantil para se inscrever no conselho. Já quando estavam saindo da escola à noite, Alia perguntou a Masashika se ele estava se inscrevendo no conselho para ajudar Yuki. Masashika perguntou se ela faria isso por essa razão, o que aconteceria se ela deixasse de lado seu plano de se tornar presidente do conselho. E ela disse que não, que obviamente não iria desistir, que continuaria com as intenções de ser presidente, mesmo que tivesse que enfrentá-lo. Vendo que está muito decidida, Masashika disse para ela calar a boca e pegar sua mão, porque ele iria apoiá-la, fazer o necessário para que ela pudesse se tornar presidente. Alia fica feliz com isso, tanto que até solta algumas lágrimas, pega a mão de Masashika e diz em russo, "Eu gosto de você." Basicamente foi uma declaração. Isso surpreende Masashika tanto que ele tem uma pequena lembrança de uma amiga russa que tinha. Vamos lá, são sentimentos semelhantes ao que sentiu aqui. E Alia percebeu que ele estava pensando em outra enquanto estava com ela. Alia dá um soco na mão dele, obviamente, porque estava com raiva e pergunta por que estava pensando em outra garota, se estava pensando em Yuki. Ele diz que não, que era outra garota, e acaba confessando. Ela dá um tapa nele para acordá-lo. Depois disso, se acalmam, se ajudam, conversam, e ficam comprometidos a seguir em frente com a busca pela presidência do conselho estudantil por parte de Alia. Quando chegam ao prédio de Alia, ela pergunta se sua bochecha está bem. Ele diz que sim, que só não sente o lado esquerdo do rosto, mas era uma brincadeira. Alia pega o braço dele, se aproxima e beija sua bochecha. Obviamente, Masashika fica muito confuso, porque pensava que beijos na bochecha eram bochecha com bochecha, não boca com bochecha. Ele fica se perguntando o que aconteceu e o que significa tudo isso, mas ela simplesmente diz que era um beijo na bochecha e sai. Masashika fica tão confuso que grita para ela explicar o que aconteceu, pelo menos em russo. Por outro lado, em casa, Alia fica pensando no que fez, que se declarou, disse que gostava de Masashika e agora está negando, em fase de negação, dizendo que não pode gostar dele, mas está claro que sim. Aqui, Maria chega em casa e Alia nota algo estranho nela. Pergunta o que aconteceu, e bem, Maria simplesmente mostra o gatinho que comprou, porque supostamente seu olhar parecia o de Alia. Também disse que conheceu alguém importante, referindo-se a Masashika. Disse que o conheceu e que agora entendia porque Alia estava apaixonada por ele. Embora Alia negue novamente seus sentimentos, Maria nota que está mentindo, que é muito fofa quando tenta esconder seus sentimentos. Mas também diz que deveria ser mais rápida e se declarar para Masashika. Não vá ser que alguém se adiante. Não sei se isso é uma ameaça ou simplesmente um comentário. Suponho que vamos descobrir. Assim termina o episódio. Masashika está muito envergonhado com tudo o que disse a Alia, especialmente sobre como ele está sempre lá para ela, que ele estendeu a mão e tudo mais. Mas então ele recebe a notícia de que ela disse que gostava dele, o que é algo muito mais sério. Ele começa a pensar que todas as coisas que sempre diz a ela não são para irritá-lo ou para ver se ele entende algo, mas que, na verdade, ela está realmente apaixonada por ele. Porém, rapidamente ele nega isso e diz que provavelmente foi só a emoção do momento, como aconteceu com ele.
Talvez ela esteja em casa chorando e se arrependendo de ter dito tudo aquilo. Então, para ficar mais tranquilo, Masashika decide que ela não está apaixonada, que ela falou isso por causa da empolgação do momento. Além disso, ele se lembra de como seus pais se davam muito mal, especialmente sua mãe, que sempre reclamava do pai por nunca estar em casa e por trabalhar demais. Por isso, ele sente que o amor é algo caprichoso e que não vale a pena para ele. Quando ele chega ao seu apartamento, encontra os sapatos de Yuki e pensa que talvez tudo isso que aconteceu, sobre ele ter que resolver o problema entre os clubes e se unir ao conselho estudantil, tenha sido parte da ideia de Yuki. Ele entra no banheiro e encontra Yuki, que está nua porque acabou de tomar banho. Isso é uma situação típica entre irmãos, mas Masashika não é tão ingênua e suspeita que Yuki planejou tudo, pois ela saiu do banho assim que sentiu que ele entrou. Ela diz a ele que nunca tinham passado por essa situação antes e que sempre acontece algo assim. Mas claro, isso são coisas de frikis, de otakus de anime. Masashika simplesmente a ignora, após algumas brincadeiras, e uma vez que estão no quarto dele, enquanto Yuki seca o cabelo, eles começam a conversar. Ele precisa contar algumas coisas importantes, que realmente se uniu ao conselho estudantil, mas não é só isso. Ele também decidiu se candidatar para as eleições do próximo ano, mas não ao lado dela, e sim ao lado de Alia. Depois de muitas risadas e brincadeiras, algo muda dentro de Yuki, mas é momentâneo, pois ela continua a brincar. Ela finge estar chorando, dizendo que Alia roubou seu irmãozinho. Um pouco mais tarde, ela pede a ele que, por favor, lhe dê um pouco de carinho, que a consinta um pouco, e passa a escova de cabelo para que ele a penteie. Ele faz isso e explica que não tem nada contra ela, que não é que não a aguente, e Yuki diz que sabe que não é isso, que ele a ama muito, e ele acaba admitindo isso. Quando Yuki está saindo do quarto de Masashika, ela diz que, embora ele seja um facilão que pode suportar uma traição, pode voltar para ela sem problemas quando terminar com Alia, obviamente falando de brincadeira. Mas depois vemos que, quando sai do quarto, Yuki está feliz porque alguém trouxe a motivação de volta ao seu irmão, embora gostaria que fosse ela mesma, mas o que importa é que seu irmão esteja bem. No dia seguinte, Masashika fica surpreso porque sua irmã não o acordou com alguma palhaçada, e ele suspeita que isso realmente o afetou, o fato de não a acompanhar nas eleições, de não ser seu parceiro. Quando ele se levanta, Yuki está escondida debaixo da cama e diz que ele não deve pensar que ela ficou triste, que continuará como sempre e que a notícia não a afetou. Eles começam a brincar, e Yuki acaba presa na cama. Então Masashika aproveita para tentar enterrá-la viva. Na aula, Alia está muito nervosa esperando Masashika e tenta se acalmar, mas tudo se complica quando ele chega. Ele a cumprimenta e ela o vê muito bem, já que ele sempre chega com cara de sono, mas dessa vez ele parece radiante. Começa a conversar com os amigos e há algo diferente nele, mas Alia pensa que talvez ele não tenha dormido o suficiente. Durante a aula, ela se surpreende com a atenção que ele está dando, e começa a pensar que talvez ele esteja levando a sério a ideia de apoiá-la e está fazendo o melhor para ajudá-la a se tornar presidente no futuro. Depois disso, vão para a aula de educação física, onde Alia continua desconcentrada, mas ainda consegue jogar bem e marcar pontos para seu time. Enquanto isso, o pobre Masashika está prestando atenção, mas acaba levando uma bola na cabeça e sai do ginásio para tomar um ar. Alia também sai para falar com ele, preocupada, e até checa sua temperatura para ver se ele está bem. Mas isso só faz com que a temperatura dele suba mais. Depois de um tempo, Alia sugere que ele deva tomar água e eles vão juntos. Masashika acaba se molhando e chega Maria, que cumprimenta Masashika e conversa um pouco com ele. Ao ver que ele está todo molhado, Maria oferece sua toalha para secá-lo. Depois de conversarem um pouco mais, Alia manda Maria voltar para a aula e também arrasta Masashika com ela, levando-o pelo braço. Masashika pensa que ela vai xingá-lo ou brigar, mas na verdade, ela realmente está preocupada. Ela achou que o jato de água na cabeça dele era por causa do golpe da bola e pergunta se ele não deveria colocar gelo ali, mas Masashika diz que não precisa. Como ele está confuso sobre por que Alia está tão carinhosa, ela menciona que está preocupada porque ele está diferente desde a manhã, e ele responde que não estava dormindo, que teve uma boa noite de sono. Isso deixa Alia irritada, pois ela passou a noite preocupada com tudo o que aconteceu e o que ele disse. Isso faz com que Alia volte a ser a Alia de sempre, olhando para ele com uma cara de poucos amigos e indo embora, dizendo tudo para o pobre Masashika. Ele fica contente porque ela voltou a ser como antes. Após as aulas, ele pergunta a Alia se podem ir juntos à sala do conselho. Ela não diz nada e simplesmente sai caminhando. Quando chegam ao local, notam que os clubes de futebol e beisebol estão se desculpando com alguém do conselho. Entram e encontram Shizaki Sarashina com uma expressão bem séria. Ela pede desculpas por pensar que eram os atletas novamente, mostrando-se uma garota bem agressiva, deixando as coisas claras e ameaçando fisicamente. Está claro que ela é a namorada do presidente. Eles têm momentos fofos e não tão fofos, onde percebemos que ela é um pouco agressiva, mas acaba se deixando levar. Logo, Yuki e Maria chegam e a reunião do conselho começa, onde Masashika se apresenta e diz que no próximo ano se candidatará às eleições do conselho junto com Alia. Assim termina o episódio número 5, um episódio bastante divertido, cheio de palhaçadas, mas o mais importante é que a relação entre Alia e Masashika está um pouco mais próxima, embora ela ainda duvide do porquê de estar apaixonada por ele.
Vamos acompanhar como tudo isso se desenrola e se Masashika se coloca sério e se concentra em se tornar um melhor aluno para, no próximo ano, ser visto como um vice-presidente. Masashika terminou de se apresentar para seus novos colegas do conselho estudantil e todos, bem, aceitaram que ele veio para ajudar com os assuntos gerais do conselho. O presidente disse que queria que ele trabalhasse com todos os outros enquanto aprendia como tudo funciona. E além disso, como já tem experiência prévia, com certeza será bastante fácil para ele. Naquele dia, ele ajudou um pouco a Maria com algumas coisas. Por outro lado, Yuki disse que precisava ir falar com o pessoal do clube de arte e que também queria levar a Lia. Porque, bem, provavelmente acabariam falando sobre os orçamentos, e como a Lia é a tesoureira, seria melhor levá-la. Mas Masashika, com toda a sua inteligência, percebe que pode acontecer algo mais ali, e não estava errado, porque enquanto caminhavam pelos corredores, a Lia sabia que tinha que falar em algum momento sobre o que aconteceu com Masashika, que o acompanharia como seu parceiro nas eleições. Assim, ela pede para falar com Yuki, que aceita, mas sugere que falem em uma sala vazia. Então, Yuki diz diretamente que ela se apresentará junto com Masashika para a presidência do conselho e ele para a vice-presidência, e que obviamente não estará com Yuki. Yuki responde que já havia contado isso para ela e que não se preocupe, porque se essa foi a escolha de Masashika, a Lia não tem culpa, e que, embora isso a incomode, não vai descontar em a Lia nem nada assim, mostrando-se como a garota educada que finge ser, embora diga que sente pena de não ter sido escolhida. Isso, obviamente, afeta a Lia, e aqui temos um bom jogo de Yuki, que começa a dizer que ela ama muito Masashika, mais do que ao pai e à mãe. Então, a Lia, obviamente, fica surpresa. Isso quer dizer que Yuki está muito interessada nele, e Yuki confirma que a ama. E como agora já disse seus sentimentos por ele e tudo o que tinha a dizer, pergunta a Lia o que ela sente por ele. Obviamente, a Lia fica nervosa e diz que ele é um amigo, uma pessoa importante. Mas Yuki é mais incisiva e pergunta se ela está apaixonada por ele ou se sente algo mais importante por Masashika. A Lia está relutante em responder isso, porque são perguntas muito íntimas, muito pessoais. Mas como Yuki já havia falado tudo com a facilidade que vem do fato de que ela é sua irmã, a Lia não sabe disso. Assim, a Lia acaba dizendo que ele é importante para ela e que não vai deixar que ninguém o roube, deixando bem claro o que sente por ele. Yuki aceita isso e diz que só queria saber até onde a Lia poderia chegar e o quanto poderia tirar dela. Ela vai embora, mas antes disso, diz a Lia que como todos a chamam de Lia, ela também quer fazer o mesmo, e em troca, a Lia pode chamá-la pelo nome, ou seja, Yuki. Assim, elas ficam nisso, e a Lia sente que acabou de fazer uma loucura. E a Yuki não deixou claro que os dois eram irmãos. Assim, ela quer continuar com essa farsa e ver onde tudo isso termina. Por outro lado, Masashika está trabalhando com Maria, que obviamente parece muito eficaz e eficiente no que faz. E, por outro lado, vê a namorada do presidente, a Shizaki, que é um pouco desajeitada. Assim, o presidente chega e manda ela ir ajudar na biblioteca. O presidente se desculpa com Masashika por tudo o que aconteceu, dizendo que ela tem forças em outro lugar e que se encarrega principalmente dos problemas nos clubes. Masashika diz que todos têm suas virtudes e defeitos. Maria se levanta, e para desconectar um pouco e descansar, faz um chá e começam a conversar que na Rússia se bebe muito chá, que alguns tomam no inverno e outros durante todo o ano, dependendo da preferência pessoal. E como Masashika sabe algumas coisas sobre a Rússia, acaba dizendo que viu muitos filmes russos com seu avô e queria sair de lá para não contar que havia estudado muito e aprendido muito sobre a Rússia para poder falar com aquela garota que sempre o interessou quando eram pequenos e que nunca mais viu. Aqui, Masashika tem uma pequena lembrança de sua mãe, que também gostava muito de beber chá. Depois disso, eles voltam para a sala do conselho, Yuki e a Lia se senta muito, muito perto de Masashika, e com uma cara bastante séria. Masashika se sente um pouco incomodado, mas ela está muito perto. E ela diz simplesmente que faz isso porque na Rússia se diz que é ruim sentar nos cantos. E depois, isso Masashika confirma com Maria, que diz que as jovens que se sentam nos cantos podem acabar nunca se casando. É uma tolice, mas está claro que com o que Yuki disse que ama Masashika, a Lia já começou sua tática defensiva para defender o que é dela ou o que sente que é dela. Obviamente, com isso, Masashika confirma que algo aconteceu entre as duas. Eles terminaram o trabalho daquele dia e como os do segundo ano têm que ficar para falar com os professores, mandam os do primeiro ano de volta para casa. Assim, Masashika vai embora junto com a Lia, eles conversam e em um momento chegam a uma parte onde podem parar para comer. E Masashika diz que deveriam parar porque precisam falar sobre coisas da candidatura para a presidência. Bem, por seu lado, a Lia teria preferido que fosse um encontro e diz isso em russo. Assim, eles terminam sentados, e a Lia pediu muito sorvete e muito açúcar. E é que resulta que ela precisa de açúcar para fazer seu cérebro funcionar depois de tanto trabalho naquele dia. Ele começa a falar que vai ser muito, muito difícil competir contra Yuki. Ele diz claramente que quase não tem opções, assim que vão ter que planejar bem o que fazer. Enquanto a Lia está com outras coisas na cabeça, Masashika pergunta o que aconteceu com Yuki, porque, obviamente, a Lia estava um pouco estranha, e ele diz que provavelmente Yuki a estava incomodando e que não deve acreditar muito nela, porque, bem, não é a garota encantadora que aparenta ser, mas pode estar incomodando ela. E parece que sim, eles vão ter dificuldades, porque segundo Masashika, Yuki é um osso duro de roer.
Antes, quando participaram juntos para a presidência, havia muito mais equipes, muitos mais pares que iam competir. Mas depois de algumas coisas que aconteceram, sobraram poucos, porque puderam ver o quão boa Yuki era e que não tinha chances contra ela. Assim, sobraram poucos pares para se apresentar à presidência e à vice-presidência. Ele também pensa em uma das táticas que o presidente Kanaki usou para se tornar presidente, porque contra ele havia outro garoto que já havia participado do conselho e tinha mais chances. Mas Kanaki ganhou as eleições porque em um jornal estudantil, tentando zombar dele, mostraram seu antes e seu depois, ou seja, quando ele era um garoto gordinho que não queria nada com a vida, até depois estar mais alto, mais magro e musculoso. Mas Ashika diz que com certeza fizeram isso para zombar dele. As pessoas puderam ver aos poucos como ele se transformava de um perdedor em um vencedor. Então isso acabou sendo um favor, e graças a isso, todos viram como ele cresceu e como melhorou e superou. No final tiveram simpatia por ele e ele acabou ganhando as eleições. No meio de tudo isso, Alia dá um pouco de seu sorvete a Masashika, porque ele estava como se nada com ela, como se não se importasse. Alia esperava que ele estivesse um pouco mais envergonhado de estar ali com ela como em um encontro. Assim, ela oferece seu sorvete e o alimenta com sua colher, não tendo medo do beijo indireto, e faz isso diretamente. E como diz as palavras mágicas, bem, Masashika não tem mais opções a não ser experimentar o sorvete, enquanto todos ficam olhando um pouco surpresos com o que aconteceu. Embora depois ela não conseguiu continuar usando aquela colher, então Masashika teve que pedir comida para dar a colher limpa. Diz que com a popularidade de Yuki, ela não terá problemas para encontrar uma parceira. Inclusive não precisa buscar alguém muito conhecido, porque com a popularidade que ela já tem, não precisa de mais ninguém. Mas como as eleições exigem isso, ela tem que fazer. Assim, no dia seguinte se encontram já na sala do conselho, e Yuki apresenta a nova integrante do conselho estudantil que também vai ajudar Masashika com os assuntos gerais, e é uma tal de Ayano Kimishima, e parece que Masashika já a conhece. Assim termina o episódio número 6. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.